Ainda não estou convencido de que entregar o Santo Sepulcro para um bando de islamistas fanáticos seria uma boa ideia. Não acho que tenha sido uma boa ideia no século XI, nem no século XI, primeiro, nem no século XI, primeiro, e não acho que seja uma boa ideia no século X, XI. Eu diria que esse cara, não sei se é desequilibrado ou só instável, pois seus argumentos são muito confusos. Mas Michael Knowles, na verdade, levanta um ponto muito importante, que é um ponto bem prático, mesmo do jeito que ele está falando. Do ponto de vista cristão, certo? É a terra de Israel e os locais cristãos em Israel. É melhor que estejam nas mãos do povo judeu ou nas mãos de grupos muçulmanos radicais, que é o que atualmente cerca Israel. E, historicamente, ele diz, está muito claro em quais mãos. Um cristão preferiria que todos os seus locais estivessem nas mãos de... Veja isso. Olá, obrigado por vir, Michael. Então, os conservadores são contra a ideologia do politicamente correto e da justiça social, que é a ideologia que diz que pessoas brancas devem odiar sua cultura e que asiáticos e brancos devem ser tratados pior do que negros e hispânicos. Essa ideologia aceitava que sionistas expulsassem palestinos de sua terra natal e negassem seu direito de viver nela. Não sei se era a mesma ideologia, você está falando do sionismo, que é diferente de correção política. Por isso, o mundo todo apoiou. Condenaram o apartheid na África do Sul por ser feito por brancos, mas não criticam quando são judeus, pois estes são vistos como mais oprimidos. Todo mundo condena Israel. Do que você está falando? Nós somos praticamente o único país no mundo que não condena Israel. Damos mais dinheiro a eles do que qualquer outro país. Bem, nós damos, mas estou dizendo, a maioria dos países, inclusive no Ocidente... Outros países fazem isso, mas só sancionamos a África do Sul do apartheid porque eram brancos envolvidos. Os judeus são brancos, alguns mais morenos, outros bem brancos. Qual a sua pergunta? Você acha que sionismo e politicamente correto são iguais? Sim, eu acredito que os conservadores não deveriam apoiar Israel porque Eu entendo no que você acredita, só quero saber sua pergunta. Porque é a mesma ideologia do politicamente correto que diz que pessoas brancas devem odiar sua cultura e que brancos e asiáticos devem ser tratados pior. Nega-se aos indígenas o direito de viver em sua terra natal. Imagine se dissessem que nativos americanos e negros deveriam expulsar brancos de sua terra natal por causa do politicamente correto? Bem, espera aí. Primeiro você disse que o sionismo nega aos povos indígenas o direito à terra natal. Por causa do Holocausto. Mas foi a primeira coisa que você disse. Os árabes palestinos seriam o povo indígena, tendo o direito de expulsar os judeus ocupantes de sua terra natal. Mas aí você mudou, espere um segundo. Estou tentando entender o porquê, estou tentando apenas entender as coisas que você está dizendo. Porque aí, na segunda parte, você disse: imagine se os Lakota Sioux tentassem expulsar os americanos brancos da América por ser sua terra natal indígena. Mas esse é o argumento que você defende, certo? Não. Ao se opor ao sionismo por pressões indígenas, é o mesmo... O que estou dizendo é que as pessoas podem agir de maneiras diferentes dependendo do quanto são oprimidas. Se pessoas brancas fizessem o que os judeus fizeram em 1948, seriam condenadas sem dúvida alguma. Você diz que se pessoas brancas fossem para um lugar onde não estavam há muito tempo? Se brancos expulsassem uma população de outro país, seriam condenados. Nós já fizemos isso. Quero dizer, tentamos ser gentis com as pessoas, mas isso aconteceu. Guerras de conquista aconteceram. 1948 foi diferente dos anos 1600. Como assim? Nos anos 1600, conquistar outros países era aceitável. O que mudou na moralidade prática? Nos anos 1940, surgiu a Organização das Nações Unidas, deixando claro que conquistar outros países era inaceitável. Como a lei moral mudou só porque a Organização das Nações Unidas afirmou isso? Então, se eu disser isso, posso mudar a moral? A única razão pela qual as pessoas apoiaram Israel foi por causa do Holocausto. Ok, sabe, você continua falando rápido e mudando todos os assuntos e a inteligência. Estou tentando entender sua pergunta, pois muitos têm dúvidas sobre sionismo e Israel. Foi sobre isso que todo o nosso discurso tratou, sobre a Guerra Santa, não só entre judeus e muçulmanos, mas também com cristãos. Então, qual é a sua pergunta? Minha pergunta é, como um conservador que acredita que todas as pessoas devem ser julgadas de forma igual, por que você apoia Israel e condena? E por que você apoia Israel se você é contra o politicamente correto e a justiça social? Bem, porque eu não vejo motivo na prática para não apoiar Israel.
Você mencionou a noção de sionismo, e o sionismo tem um aspecto religioso e um aspecto histórico. O argumento histórico é justamente o que você usa sobre os índios nativo-americanos, que porque os judeus viveram nessa terra há muito tempo, eles têm direito a ela agora. Mas realmente não aceito argumentos indígenas nem para os Lakota Sioux ou qualquer um. No meu discurso, destaquei que se você apoia um Estado para os árabes palestinos, provavelmente não usaria argumentos indígenas, porque os palestinos árabes não são nativos daquela região. De qualquer forma, eles invadiram no século VII e conquistaram muitas terras que eram, na verdade, controladas por cristãos. Não acho que esse argumento funcione. Também há o argumento religioso do sionismo, dizendo que os judeus têm direito divino à terra. Como cristão, a visão de alguém sobre Israel e a Terra Santa, cumprir a antiga lei e outros fatores fariam um cristão discordar desse ponto de vista. Então não estou dizendo que concordo em princípio com nenhum desses argumentos, mas na prática me parece que o Estado de Israel está fazendo coisas muito boas com a terra. O que realmente me importa do ponto de vista da Terra Santa é que os locais sagrados sejam protegidos e os cristãos possam peregrinar lá. E quando eu olho para a alternativa, que é um grupo de árabes palestinos que elegeram o Hamas, e eu olho para a história das relações entre cristãos e muçulmanos, que basicamente tem sido uma história ininterrupta de 1.400 anos de muçulmanos tentando invadir toda a cristandade ocidental, profanar nossas igrejas, abusar de nossas relíquias e assim por diante. Então, eu realmente não estou inclinado a criar mais uma nação muçulmana particularmente radical, especialmente com autoridade sobre os locais sagrados. Você pode chamar isso de sionismo. Eu prefiro ver como um apoio prático e prudente ao Estado de Israel, considerando as alternativas. E aí você diz que o politicamente correto é igual ao sionismo, mas não sei o que dizer. O sionismo é uma filosofia do século XIX que reivindicou os direitos dos judeus à Terra Santa. O politicamente correto é uma ideologia liberal que surge no século XX, que agora chamamos de wokeness, ou algo assim, que tem todo tipo de influência da tradição marxista ocidental até, os desconstrucionistas e os pós-estruturalistas e todo tipo de teoria acadêmica pós-moderna. E é desagradável, bobo e errado, mas eu realmente não vejo a conexão entre essas duas coisas. E só como uma questão prática, ainda não fui convencido de que entregar o Santo Sepulcro para um bando de islamistas fanáticos seria uma boa ideia. Eu não acho que foi uma boa ideia no século XI, nem no século XI. Primeiro, nem no século XI. Primeiro. E não acho que seja uma boa ideia no século X, XI. Às vezes, só precisamos ser práticos, apenas olhar de forma prática para como as coisas são. Pare de entrar em filosofia, porque geralmente estamos mergulhados até o pescoço com o que é certo ou com outras ideias. Seja apenas muito prático. Existe uma razão pela qual é extremamente importante que Israel vença a guerra contra os muçulmanos radicais que os cercam.